Como que os nossos excessos transbordam nas nossas relações? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, porque às vezes a gente está sangrando em cima do outro em muitas situações que servem para nós como aprendizado, mas que por ignorar essas informações ou esses sentimentos, a gente acaba trazendo cada vez mais conflito para os nossos relacionamentos, e relacionamentos em geral, relacionamento familiar, de trabalho, afetivo íntimo. Eu vou trazer aí alguns exemplos do nosso comportamento e que nos levam a esse transbordo. E por que que esses excessos estão aqui com a gente? Fica aqui se você gosta de bater um papo como se estivesse na sala de casa mesmo. Aqui é tudo muito aberto para que a gente possa ter trocas e partilhas muito tranquilas, mas que trazem para a gente reflexões profundas também. Meu nome é Luciane Coates, você está no canal da Escuta que Abraça. E nós estamos aí no mês de fevereiro, né? Dia 2 de fevereiro foi celebrado Dia de Iemanjá. Mas a gente sabe que durante o mês de fevereiro essa energia ela perpetua. E aí, fazendo algumas pesquisas, porque eu quero trazer para vocês também um encontro futuro para que a gente possa falar um pouco mais sobre os Itãs de Iemanjá. Veio o Itã, que é o de criação do mundo, junto com o Olodumare, né? O Olodumare cria a partir de Iemanjá, e aí ela é a mãe de todos os orixás, ela é a mãe dos oris. E essa imensidão de Iemanjá, porque a gente pensa em Iemanjá trazendo aqui para a mitologia afro-brasileira como essa grande mãe e esse marzão, né? Então a gente celebra a rainha do mar, porque ela é essa imensidão. Só que a gente também tem esse pedacinho de imensidão dentro da gente. Olhando para o Itã de Olodumare, eu vou trazer um pedaço aqui para vocês. Fala assim: Olodumare vivia só no infinito, cercado apenas de fogo, chamas e vapores, onde quase nem podia caminhar. Cansado desse universo tenebroso, cansado de não ter com quem falar, cansado de não ter com quem brigar, decidiu por fim aquela situação. Libertou as forças e a violência delas fez jorrar as tormentas das águas. Então, Iemanjá surge dessa confusão toda que Olodumare estava vivendo. Ele estava cansado desse excesso, cansado dessa potência, dessa força, dessas violências, porque ele acaba ali dentro do mental dele mesmo se violentando, e ele cria essa imensidão, cria esse razão, que é Iemanjá, e a partir da criação de Iemanjá, outros orixás vão surgindo. No encontro que eu vou fazer, eu vou trazer esse Tã e mais alguns para a gente refletir um pouco nas nossas vidas. Assim que sair a data, eu comunico nas minhas redes sociais, da Escuta que Abraça. E é incrível como esses excessos, eles estão aí no nosso dia a dia, nossa mente está o tempo todo é, criando, e aí se criar vai fazendo com que a gente transborde cada vez mais, porque o nosso pensar, ele está ligado ao nosso emocional. A gente fala assim, eu sou 100% racional. O seu racional, ele está ligado às suas emoções, você sente algo quando você está pensando. E esse sentir, essa conexão pode, de fato, transbordar no outro se você não tiver cuidado, se você não tiver estima por você e pelo outro também que entra em contato. Eu gosto muito de misturar as mitologias e as cosmovisões. Eu vou trazer uma delas que é dentro do espiritismo, inclusive, que fala sobre os instintos. No livro dos Espíritos, na pergunta 73, ele pergunta, né, Kardec, para os espíritos: o instinto é independente da inteligência? E a resposta é: não, precisamente porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. E é por esse motivo que todos os seres provêm às suas necessidades.
Aí, Kardec pergunta de novo: pode-se assinalar um limite entre instinto e inteligência? Quer dizer, precisar onde termina e onde começa a outra? E aí, resposta dos espíritos: não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência, sendo que o instinto ele é, como os próprios espíritos ali afirmaram, uma inteligência. Só que é uma inteligência não racional, é uma inteligência mais abrupta, é um princípio inteligente, ou seja, ele nasce de uma função. Isso é um princípio inteligente. Se tudo nasce de uma função, tudo tem função nessa vida. Então, os nossos instintos, eles têm uma função. Se eles não são utilizados, eles podem virar esses excessos. E se esses excessos não forem compreendidos, ou não forem drenados, ou não forem dado um direcionamento, não for dado uma função, a gente vai sangrar sobre o outro, vai transbordar no outro. E eu, como gosto de falar de mim, porque afinal de contas, a minha grande pesquisa da vida, onde eu quero fazer o mestrado, doutorado e pós-doutorado, sou eu mesmo, dentro do autoconhecimento. Vou trazer para vocês, na verdade, alguns excessos que eu já vivi e o que eu aprendi com eles. Então, o primeiro excesso que eu queria trazer para vocês é o da inflexibilidade. Ele nos ensina a colocar limite. Porque quando eu sou inflexível, o limite está ali, está posto. Se eu aprender a colocar limite a partir dessa inflexibilidade, eu posso permitir que a flexibilidade nasça. E nessa permissão que essa flexibilidade nasça, eu posso aí ser mais maleável, porque eu já coloquei limite. Então, às vezes, quando a gente olha alguém e pensa assim, nossa, a pessoa é inflexível, ou a gente mesmo se condena, né? Fala assim, eu sou inflexível. O que que eu estou buscando, né? Qual a função da inflexibilidade na minha vida? Parte da função do que eu descobri dentro da minha vida foi o colocar limite. Então, a minha inflexibilidade para algumas coisas, eu era muito inflexível, para outras eu era muito flexível. Então, eu transitava entre as duas pontas e aí fui entender qual era o caminho do meio. E o aprendizado que eu tive foi esse, de que a inflexibilidade ela vinha para me ajudar a entender sobre limite e ela permite que a flexibilidade nasça para que eu possa trazer para esse caminho do meio. Um outro que também transitava bastante por aqui, transita ainda, né? Mas era o controle excessivo. O controle excessivo, a função dele é uma gestão eficiente, né? Então, ele vem como esse lugar de eu preciso entender tudo o que está acontecendo, eu preciso participar de tudo que está acontecendo, o outro precisa fazer tal movimento e me consultar, né? E às vezes é muito difícil entender o controle quando a gente camufla ele com um toque de fofura. Então eu gosto muito desse lugar fofo, meigo, mas por trás disso tem um controle excessivo. E que eu só fui descobrir baixando essas camadas, né? E conversando com essa tentativa é, com essa persona, com essa parte controle, para que ela pudesse me dizer por que era tão difícil me conectar de fato comigo mesma, sem a necessidade de saber de tudo que estava acontecendo com todo mundo ou de ajudar tudo em todo mundo. O controle excessivo ele estava andando bastante ali do lado da Salvador. Em algum outro momento eu também faço um vídeo para falar para vocês sobre essa parte de Salvador. Mas quando eu trago, né, quando eu permito que o controle excessivo deixe fazer uma gestão excelente, porque é isso que ele permite, né? Então as pessoas controladoras elas têm um senso de gestão, de organização muito bom e direcionar esse controle excessivo para essa gestão ajuda muito. Ele me permite nascer a autoconfiança. Porque a partir do momento que eu confio, então tenho esse controle excessivo, vou para esse lugar de uma gestão eficiente,
Eu confio em mim por conta dessa gestão eficiente. Eu confio em mim por conta dessa clareza na organização do que eu estou fazendo. Então, é uma habilidade maravilhosa. Então, esse excesso de controle, ele traz com ele uma das melhores habilidades aí, eu diria. Bom, o julgamento em excesso, ele ensinou a ter um olhar atento para as coisas. Então, olhar aquela coisa e falar sobre, ou pensar sobre determinada coisa, ou apontar o dedo para as pessoas, para o que elas estão fazendo, me fez entender sobre escolhas. E direcionar esse lugar de fazer boas escolhas. Então, permite nascer novas perspectivas. Então, essa pessoa julga demais, ou eu sou muito julgador. Analisa a função do julgamento na sua vida. Será que ele não vem porque você é uma pessoa que precisa fazer muitas escolhas e que talvez nesse precisar fazer muitas escolhas na vida está muito limitada à absolvição ou sentença, sem ampliar a possibilidade das perspectivas? No trabalho que a gente faz aqui com o mapa de Odu, a gente fala sobre as 256 possibilidades, porque são 16 odus que nascem da junção dos quatro elementos, 4 vezes 4, então o cruzamento dos quatro elementos gera os 16 odus, né, da linha que a gente segue aqui na análise dos odus. E desses 16 odus, se eles cruzam todos entre eles, porque nós temos aqui o princípio em nós dos 16 odus, a gente gera 256 possibilidades. Então, quem julga muito tem a possibilidade de deixar nascer, ampliar as perspectivas para suas escolhas na vida. E tem um outro que é muito polêmico também, que é a inveja. Sim, quando a gente inveja bastante, ela tem a função de nos ensinar que a gente tem desejos e sonhos. Que a gente não é um lugar vazio e distante, sem vontade de fazer. Que não, a gente tem muita vontade de fazer. Tanto que ao ver o outro fazendo, eu trago isso para mim como um lugar de dor, às vezes até de injustiça. E eu vou trazer a injustiça como o próximo tópico. Mas a inveja, ela quando ela não está, ela está em excesso, ela não está direcionada, ela não permite que a gente se inspire. Mas quando a gente entende a função dela, a gente consegue perceber o quanto de sonhos a gente tem para deixar a vida acontecer, e esses sonhos vão nos levar, permitir nascer a esperança e a fé, o acreditar que vai acontecer algo. E ela puxa, né, como gancho a injustiça, a dor da injustiça, a dor de sentir-se injustiçado, de ver a conquista do outro e de perguntar, por que será que eu não mereço isso? Ela é eu vejo como uma variação da inveja. Essa dor da injustiça, ela está nos ensinando a enxergar a compreensão dessas dores, a compreensão desse lugar de dor, a compreensão desse lugar de vítima e não a compreensão do lugar do vitimismo. Eu gosto de dividir bastante vítima e vitimismo aqui na Escuta que Abraça, quando eu estou fazendo os atendimentos ou até mesmo em alguns encontros que a gente faz, que eu falo que existe sim a vítima, né, na sociedade. Vou trazer eu como exemplo, que eu como sempre gosto de trazer, né? Eu sou uma mulher negra, gorda, vítima do racismo estrutural. O vitimismo é quando eu trago isso para justificar o não fazer. Então, não vou me movimentar, não vou aparecer, não vou gravar vídeo porque eu posso sofrer racismo em algum comentário, ou não vou para a rua porque eu posso ser perseguida dentro do mercado. Então, eu já sei que isso vai acontecer, eu já sou uma vítima desse racismo estrutural. Qual é o lugar que me faz me movimentar para não ir para o vitimismo, para que de fato haja movimento, para que eu não paralise? É enfrentar isso sabendo que parte do acontecimento não tem nada a ver comigo, não é culpa minha. Então eu devolvo
a sociedade que criou aí a questão do racismo, a parte que lhe cabe, e a minha parte dentro do não me paralisar, não me vitimizar, eu quero fazer algo com isso, eu quero enfrentar isso, eu quero fazer diferente. Então a dor da injustiça, ela vem para que a gente possa compreender que de fato existe vítima e o vitimado e o vitimismo, né? Mas que também a gente possa permitir nascer a compaixão, a autocompaixão, a se compadecer das suas dores e a partir disso se acolher para ganhar força e fazer um movimento no mundo. E me diz aí se apareceu mais algum pensamento para você de coisas e sensações que você tem, de emoções e sentimentos, de excessos que te levam para um lugar e que agora você pensando aqui que tudo tem sua função e nesse bate-bola que eu trouxe de algumas características, alguns excessos meus que eu acabei conversando e entendendo, fizeram com que você pensasse na função de outros tantos aí que você tem. E aí a gente vai comentando. Aí eu vou trazendo para você a possibilidade também, qual é a função que pode estar acontecendo na sua vida com esse excesso e o que está querendo nascer quando você entender essa função. Coloca aí nos comentários. Para fazer esse vídeo eu trouxe algumas, né, alguns estudos, algumas leituras. Eu vou colocar também as referências na descrição, mas Mitologia dos Orixás, Reginaldo Prandi, que tem os Titãs, né, e teve esse Titã de Iemanjá, que inspirou parte desse vídeo, o Livro dos Espíritos, e esse que, para a gente finalizar, eu vou trazer que é Não Há Partes Ruins, que fala sobre os sistemas familiares internos, e tem uma informação aqui que ele traz de 5 coisas para saber sobre as partes. Então, isso que eu trouxe da inflexibilidade, do controle excessivo, do julgamento, da inveja, da injustiça, são partes minhas, fazem parte de mim. E como é a conversa com essas partes? Então, esse livro, ele ajuda bastante a gente a entender como funciona a conversa com essas partes. Eu não vou trazer 5 coisas, mas vou trazer 2 que me chamam muita atenção. Eu não dou muito spoiler, a gente quer para isso, para a gente ir lá e ler o livro, assistir o vídeo, o filme, a série. No vídeo anterior, inclusive, estou esperando vocês comentarem sobre o filme, viu? Bom, as 5 coisas para saber sobre as partes. 2 delas me chamaram muita atenção. Uma é: nenhuma parte é ruim, que é o próprio título do livro, né? Mas à medida que as coisas vão acontecendo e que você as conhece, você perceberá toda a sua gama de personalidades. A maioria é jovem, mesmo as que dominam a sua vida hoje, e podem ser muito inteligentes. Depois que as partes se libertarem de seus fardos, manifestarão sua verdadeira natureza com atributos valiosos como prazer, alegria, sensibilidade, empatia, admiração, sexualidade e recursos como a capacidade de concentração, discernimento claro, assertividade, paixão em servir aos outros e ao mundo, aos quais terá novo acesso e enriquecerão a sua vida. Então, é aquela brincadeirinha que eu fiz, né? Entende a função para permitir que nasça o melhor, o mais valioso dessa parte. E a outra é: elas são muito importantes e merecem ser tratadas com seriedade. Se puder estabelecer um novo relacionamento amoroso com elas e ajudá-las a se transformar, se tornarão companhias maravilhosas, conselheiras e parceiras. Você desejará passar um tempo com elas e ouvir quais ideias têm para oferecer. Seus conflitos não o preocuparão mais, porque você sabe que elas são apenas partes e que pode ajudá-las a seguir em frente. Você se tornará um bom cuidador interno quando necessário, e será uma bela prática de vida passar um tempo com elas. Então, passar um tempo com a gente mesmo. E aí, como eu falei lá no começo, o excesso, né, todo o excesso nosso, ele transborda nas nossas relações. Então, que partes são essas que estão em excesso, transbordando nas nossas relações,
trazendo conflitos, mas que na verdade elas estão chamando a nossa atenção para que a gente possa entender qual é a função dessa parte, né? Equilibrar, elaborar sobre isso, e nessa elaboração a gente vai equilibrando, porque isso é uma potência. Lembra lá do pedacinho do Itan que eu contei de Olodumare? Ele tinha muita força, ele não conseguia trazer essa força toda para trocar com ninguém, porque ele era sozinho no mundo, e aí ele cria, a partir dessa força e da violência, esse mar de águas, né? A água, que elemento água que está ligado às emoções. Então ele cria, com essa quantidade de emoção que ele estava sentindo, um mar queria manjar, e a partir dela os outros orixás vão sendo criados. Então tem uma função para eu estar com esse excesso dessa parte transbordando no outro e machucando as minhas relações. Quando eu dou direcionamento para esse excesso, eu equilibro e ele permite que nasça o melhor dessa capacidade, o melhor dessa função, o melhor dessa parte. E aí eu paro de transbordar no outro, sangrando e machucando nas nossas relações. Me fala aí o que que você achou dessa miscelânea toda, dessa mistura toda que eu trouxe dos orixás, do livro dos espíritos, do livro sobre psicologia, se fez sentido para você, se você descobriu alguma parte sua, se você quer descobrir qual que é a função dessa parte sua que aparece em excesso e o que que ela pode estar querendo permitir que nasça e auxilie você no seu dia a dia. Deixa nos comentários se gostou desse assunto, se fez sentido para você, e a gente se vê logo mais com mais alguns devaneios e quantidade de pensamentos que passam nessa cabecinha aqui, nesse ori regido pela Iemanjá. Tchau, tchau. Beijos de luz.